Fiz uma tomografia e no laudo veio otomastoidite. Meu Deus, o que é isso? Bom, nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre mastoidite. O que é, como é diagnosticado, como se trata e principalmente se você tem mastoidite aguda ou não. Essa dúvida ela é muito comum, até mesmo entre os colegas médicos, principalmente quando a gente pensa num pronto-socorro de pediatria. Então não é incomum existir essa confusão entre o termo radiológico de mastoidite da tomografia com a doença, a mastoidite aguda. Eu sou Larissa Vilela, eu sou médica otorrinolaringologista e eu vou pedir para que você curta esse vídeo, para que você considere se inscrever no nosso canal e para que você deixe no comentário. Você já teve esse diagnóstico por tomografia de mastoidite aguda? Coloque pra gente como que foi. A mastoidite aguda é uma infecção bacteriana de uma parte muito específica do osso temporal chamada mastoide. A mastoide é esse ossinho que fica aqui logo atrás do nosso ouvido. É um osso que ele é super aerado, então ele tem várias células repletas de ar dentro dele. E a mastoidite aguda é uma das principais complicações de uma otite média bacteriana. Algumas vezes após um quadro de otite média, se for um quadro mais grave, se o antibiótico que foi feito não é muito adequado ou se o paciente demorar muito a tratar, essa infecção da orelha média, ela pode progredir para esse osso que fica aqui atrás do ouvido, chamado mastoide. E aí dá o quadro do que a gente chama de mastoidite aguda. A mastoidite aguda, então, é uma complicação de uma otite média, no geral, e ela é um quadro raro hoje em dia, mas que antes, na era pré-antibiótico, antes da existência dos antibióticos, era uma complicação relativamente comum. Antigamente, cerca de 20% dos quadros de otite média, sem o tratamento com antibiótico, acabava progredindo para uma mastoidite. Hoje em dia, com os antibióticos, com a possibilidade da gente tratar prontamente um paciente com otite média, estima-se que apenas 0,2% dos casos de otite média possam evoluir para uma mastoidite aguda. A mastoidite aguda é uma complicação grave de otite. É um quadro grave, sério e que pode ter complicações ainda maiores. É um quadro que acomete principalmente crianças, mais ainda aquelas pequenininhas menores de 2, menores de 3, 2 anos, por 3 motivos. Primeiro motivo, por uma formação anatômica. As crianças muito pequenininhas têm a comunicação entre a orelha média e a mastoide muito estreitinha e que facilmente obstrui e com isso predispõe à mastoidite. Assim como crianças muito pequenininhas ainda têm uma imaturidade do sistema imunológico, predispondo a quadros mais graves infecciosos. E o terceiro ponto é que as crianças pequenas também têm uma alta incidência de infecções de vias respiratórias, predispondo também a um quadro de otite. Por esses 3 pontos, as crianças pequenas é o principal grupo do quadro de mastoidite. Mas a mastoidite também pode acontecer em adultos ou até em crianças maiores, não é exclusivo de crianças pequenininhas, apesar de ser o mais frequente. E como é feito o diagnóstico, então, da mastoidite aguda? O diagnóstico de mastoidite aguda ele é totalmente clínico. Geralmente o paciente começa com uma dor de ouvido, febre muito alta e que evolui para uma inflamação nesse ossinho de trás do ouvido. Essa região posterior do ouvido começa a ficar dolorida, tanto sensível ao toque quanto com dor espontânea, fica inchada, vermelha e o pavilhão auricular do paciente ele é até rechaçado para frente por tanto inchaço que acontece aqui nessa região de trás. Então a mastoidite aguda ela é caracterizada por dor, vermelhidão, inchaço aqui atrás da orelha e um sinal clássico é o pavilhão do ouvido, o pavilhão auricular vir para frente.
por esse inchaço que acontece nessa região. É um diagnóstico que é dado pelo exame físico do paciente. Quando o paciente tem esses sinais, a gente vê que ele tem uma mastoidite aguda. E dependendo do caso, o médico pode pedir exames complementares. Exames de sangue para ver o nível de inflamação e de infecção através de um hemograma, através de provas inflamatórias como o PCR. Pode-se fazer uma tomografia para avaliar extensão e para avaliar complicações que possam estar existindo e até mesmo uma ressonância em casos mais graves, onde a gente suspeita que existe alguma questão neurológica já acontecendo com o paciente. Então, o diagnóstico é clínico e a gente complementa com algum exame de acordo com o caso do paciente. E por que dá essa confusão toda com a mastoidite? Porque se o paciente que está com uma sinusite, com otite, faz uma tomografia da face e aí o radiologista olha o ouvido desse paciente e se tiver, por exemplo, uma otite, vai ver que tem secreção na orelha média, mas que também vai ter muito provavelmente secreção na mastoide, porque orelha média e mastoide se comunicam. Na verdade, é um contínuo ali de uma região totalmente comunicada. E aí, por isso, o radiologista, quando vê secreção na mastoide, ele algumas vezes lauda como otomastoidite ou otomastoidopatia. O clínico ou o pediatra, ao pegar esse laudo da tomografia e ler otomastoidite ou otomastoidopatia, por mais que o paciente não tenha nenhuma alteração no exame físico da mastoide, não está vermelho, não está doendo, não está inchado, ele já remete à mastoidite aguda, que é um caso muito grave, e aí já fala para o paciente que é um quadro de mastoidite, encaminha de urgência para o otorrino. Então é muito comum nas emergências de otorrino a gente receber os pacientes encaminhados com suspeita de mastoidite, simplesmente por alterações na tomografia. Muitas vezes uma tomografia de face ou uma tomografia de ouvido, ali para uma otite que não está melhorando tanto, e aí ele já se acha que é uma mastoidite, mas não. Mastoidite é um diagnóstico clínico e a gente utiliza os exames de tomografia, ressonância, apenas para avaliar complicações, para avaliar outras questões. Mas para eu dar um diagnóstico de mastoidite é totalmente clínico. Bom, e o que fazer se eu tenho realmente uma mastoidite aguda? É uma infecção grave, precisa de internação, antibiótico na veia, então o paciente tem que tomar antibiótico endovenoso. E a depender da presença ou não de complicações, pode precisar até de cirurgia. A otomastoidite aguda, ela pode complicar com abscesso subperiosteal, ela pode complicar com labirintite infecciosa, com paralisia facial periférica, com complicações intracranianas como abscessos subdurais, trombose de seios venosos, trombose de veia jugular interna, enfim. É um caso grave que pode ter complicações sérias, por isso a necessidade de internação, antibiótico endovenoso. Algumas vezes a gente associa corticoide, algumas vezes anticoagulante, dependendo do caso, se existe complicação, e cirurgia apenas se complicação, para fazer uma drenagem de algum abscesso ou algum outro procedimento a mais. Vale a pena a gente reforçar. Se você tem uma otite, muito importante tratar o quanto antes, de forma correta, porque uma otite média pode complicar para uma mastoidite, por exemplo. Olha a importância. Dor de ouvido, procure o otorrino para uma avaliação detalhada, determinar direitinho o seu diagnóstico e para começar o tratamento adequado o quanto antes, para evitarmos complicações. Espero que eu tenha ajudado você, que você tenha gostado. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, eu vou pedir para que você curta, para que você compartilhe, para que você se inscreva no canal. E se ainda ficou alguma dúvida, vou pedir para você deixar nos comentários.